E hoje, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a possibilidade de desaposentação. Para falar melhor sobre isso, que era essa tentativa de conseguir aprovar a desaposentação e que impactos ela traria ou não para os nossos cofres, além, é claro, dos impactos que a sociedade sofre agora, eu recebo o advogado Adilson Sanches, que é professor de Direito Previdenciário e pertence à Associação dos Advogados de São Paulo. Vai falar um pouco mais sobre o tema para a gente. Doutor, como vai? Muito obrigado, viu, doutor Adilson? Um prazer recebê-lo. Bom, doutor, 7 votos a 4, sem dúvida alguma, surpreendeu a todos nós, em especial o voto da presidente do Supremo, a Carmen Lúcia. Qual a sua visão sobre essa votação? De fato, o impacto é direto para a sociedade, não? Eu gostaria de lhe mostrar, de ter a oportunidade de lhe mostrar as mensagens que eu recebi no meu celular, dos clientes, das pessoas do meu convívio, especialmente vindo da Faculdade de Direito, lá da FMU. Queria mandar um abraço para os alunos de Direito Previdenciário que me deixaram cabular essa aula para estar aqui com vocês. Né? A gente agradece a eles e a sua também boa intenção de nos ajudar. Isso, e você não tem ideia da decepção da comunidade acadêmica e eu tenho certeza amanhã de toda a comunidade jurídica. Porque veio na contramão da maciça jurisprudência, de um posicionamento firme do STJ e da Turma Nacional de Uniformização, em cima de um argumento que, tecnicamente, juridicamente, é de todo duvidoso. Né? Além do que, fecha as portas para a sociedade civil, jornalista, lamentavelmente. Em época de crises, de redução de gastos, você acabou de dar uma notícia em sentido contrário e de repente está mexendo com aquele que mais necessita, que é o aposentado que necessita voltar a trabalhar para manter uma certa renda, para uma vida justa, digna, uma vida simples até, não é verdade? Vem o Supremo e sinaliza o seguinte: você volta a trabalhar, volta obrigatoriamente a contribuir e dessa contribuição não lhe reverterá em nada. Exatamente. O que contribuir vai ficar realmente para os cofres públicos e não haverá diferença na prática para um futuro benefício, né? Isso, não haverá nenhuma repercussão em prol dos aposentados. E o pior, né? O pior de tudo é que faz com que isso gera a impossibilidade do primeiro emprego, gera o afastamento desse aposentado do mercado de trabalho, dando oportunidade para o jovem, assim por diante. As repercussões são imensas. Quer dizer, os impactos na sociedade são gigantescos. Por outro lado, há quem comemore, em especial o governo, porque se livra de impacto nos cofres públicos. O que a gente pode dizer a partir disso, doutor? Será que numa reforma previdenciária essa questão poderá vir a ser contemplada ou já é um assunto descartado a partir da negativa do STF? Eu acho que para o governo, e é curioso, né? Nós falamos sociedade civil e governo, é um embate. Exatamente. São opostos, né? E o Estado, onde fica nesse meio termo, né? Eu acho que isso foi um grande alívio para esse governo, para o próximo governante. Eu acho que para os economistas, eles certamente estão rindo à toa nesse momento, porque vem a possibilidade de um alívio das contas públicas, né? Mas o que precisa é moralizar a administração pública e não atacar apenas aqueles que tanto ofereceram para a sociedade 35, 30 anos de contribuição e vão continuar a contribuir porque precisam de estar trabalhando para a complementação da sua renda. É desastroso. O governo chegou até a fazer uma conta que é um pouco assustadora, mas quando você dilui ao longo do tempo que foi previsto, então a estimativa era mais ou menos a seguinte: ao longo de 30 anos, o que se gastaria se o STF tivesse aprovado hoje essa questão seria algo em torno de 181 bilhões de reais. 181 bilhões de reais. Diluindo isso em 30 anos, talvez o impacto não fosse tão grande, mas a conta assusta. Aí entra uma questão muito importante, que todo mundo se fazia essa pergunta antes da STF levar a cabo essa decisão. O governo teria dinheiro para conseguir pagar essa diferença, na sua visão? Precisamos ter os números em mãos. Se você considerar que o aposentado que volta a trabalhar, ele volta a contribuir, não é só a contribuição dele que vai para os cofres públicos, é a contribuição da empresa também que toma os serviços. Então a arrecadação se mantém. Não há razão de considerar esse número como um número gigantesco que venha causar grande dano à economia pública. Não, por quê? Porque ele volta a trabalhar, volta a contribuir, a empresa contribui sem teto, arrecada inclusive financiamento para benefícios acidentários, aposentadoria especial e todo o resto, né, se sujeita inclusive a uma desvinculação de receita e assim por diante. Realmente é uma distorção da realidade. Esse número, ele deve ser avaliado com outros números
que demonstram que se arrecada das pessoas que trabalham, inclusive dos aposentados. Perfeito. Agora, doutor, é inevitável a gente traçar um pouquinho desse assunto dentro do que diz respeito a uma possível reforma previdenciária, porque esse deve ser o próximo passo do governo federal, uma vez que conseguiu e está conseguindo levar a PEC 241 adiante. Impactos na Previdência são praticamente inevitáveis, né? Diante da teoria, então, de que a desaposentação sai de cena, o que a gente pode esperar de uma discussão agora, que deve começar talvez no início do ano que vem, a respeito de uma reforma previdenciária? Deve privilegiar mais realmente o corte de custos e, de certa forma, trazer malefícios ao trabalhador, ao contribuinte, na sua visão? Meu caro jornalista, a reforma previdenciária só tem uma voz, é a voz do retrocesso social, é a voz da retirada. Você não está ouvindo, quando se fala em reforma previdenciária, em acrescentar direitos, em aprimorar os benefícios já existentes ou reduzir a arrecadação. Está ouvindo isso? É não, verdade, é verdade. A reforma previdenciária é um caminho de uma única mão, que é a de reduzir pagamentos, despesas, que a forma mais fácil de fazer isso é retirando direitos. É puro retrocesso social. Eu vou dizer mais ainda para você, não há a menor dúvida, a reforma previdenciária começou hoje, com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que lamentavelmente deu as costas à sociedade brasileira. Aliás, interessante falar isso mais uma vez sobre a questão da decisão do Supremo, porque existia um pedido até mesmo, se não me engano, da Associação dos Aposentados, acho que é isso, para que a ministra Carmen Lúcia não apreciasse essa questão agora, colocasse em votação para que os ministros pudessem decidir, para que isso ficasse para o momento, então, exclusivamente quando se fosse decidir e discutir, debater de fato ali, junto até da sociedade, a reforma previdenciária. Por que ela acabou, então, negando esse pedido da associação e discutindo essa questão hoje exatamente? Porque havia uma outra voz muito forte da sociedade clamando para que se julgasse logo. São 5 anos no Supremo. Essa tese surgiu exatamente em 1999, veja só. Verdade. Né? São 180 mil processos aguardando uma definição do Supremo. E os juízes, em primeira instância, começaram já a conceder provisoriamente o direito de desaposentar. Então, eu acho que isso influenciou muito na decisão dela de já colocar em pauta e pedir para que todos já se pronunciassem. Eu, essa semana, em aula, me perguntaram, tem alunos que querem fazer a sua tese de conclusão de curso sobre desaposentação. Eu falei, espera o Supremo, porque se você fizer alguma coisa, o Supremo decidir outra, perdeu, né? Exatamente. E eu dizia para os alunos, não acredito que será julgado hoje, não há clima no país para o julgamento desse tipo de ação. Por quê? Porque a pressão é muito grande dos economistas, do Congresso, em tempos de PEC, de redução de despesas públicas, etc. e tal. E é por isso que eu afirmo, com muita claridade, assim, com muita firmeza, eu afirmo para você, a reforma previdenciária começou hoje. O Executivo tem o Supremo Tribunal Federal ao seu lado. Ou eles fazem reformas radicais do jeito que eles querem, por medida provisória, ou nunca vão ter essa oportunidade. E essa é a pressa de se fazer, né? Quando esse tema, você há de concordar comigo, esse tema precisa de um amplo debate. Exatamente. Não é verdade? Envolvendo toda a sociedade. Envolve civil, toda a sociedade. Não é? Professor Adilson, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu vou te convidar a permanecer com a gente aqui no estúdio, porque daqui a pouco a gente conversa durante o intervalo com os internautas que nos acompanham pelo Portal R7. E sempre é uma conversa muito interessante, então gostaria de contar contigo para isso. Até já, então. Muito obrigado. Muito bem, a você que está aí nos acompanhando pelo Portal R7, eu volto a conversar com o doutor Adilson Sanches, professor de Direito Previdenciário da Associação dos Advogados de São Paulo, sobre essa questão, então, que foi julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da desaposentadoria e que acabou sendo negada pelo Supremo. Professor, o que a gente pode imaginar que vai acontecer daqui para frente com todos aqueles aposentados que entraram com uma ação e que deva ser julgada por diversas instâncias, não apenas pelo Supremo, que é a última instância, mas primeira e segunda instância naturalmente vão recusar esses pedidos, não? Sim, na verdade os processos hoje encontram-se sobrestados, ou seja, suspensos, aguardando a decisão do Supremo. Então amanhã já está todo mundo com carimbão na mão, despachando, determinando a improcedência de todas essas ações. Vai ser uma avalanche, então, de recusas a respeito dessas ações. Ah, sem sombra de dúvida. E imediatamente, imediatamente. Eu diria para você que até o final do mês está perto, né? Nós teremos isso bem resolvido pelo Judiciário. E, de certa forma, não há mais outra alternativa para se recorrer a respeito dessas decisões? Não, nenhuma outra alternativa. Morreu o assunto e só precisamos enterrar o cadáver. Quer dizer, a expectativa, então, de quem nos acompanha é imaginar que talvez com a reforma previdenciária algo possa ser feito para melhorar essa situação. Mas me parece muito longe de ser apreciado esse pedido dentro de uma possível reforma, não?
só se eu for muito pessimista, não sei se será que eu estou tão pessimista assim. A reforma previdenciária não vem para aliviar a situação do necessitado, da sociedade civil. A reforma previdenciária vem para retirar e talvez, há um lobby imenso, né? Talvez remeter grande parte de toda a sociedade para iniciativa privada, né? Jogar para a Previdência Complementar. Rigorosamente, isso tem sido feito desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Verdade. Aos poucos, com muita habilidade, né? Essa reforma, rigorosamente, não é de agora, não é de hoje. Ela vem aos poucos sendo traçada. E mais ou menos é o que acontece com a saúde. Quem é que pode não tem um plano de assistência médica? Quem é que pode e não tem um vigia na sua rua? Quem é que pode e não deixa as crianças numa escola particular? Quem é que pode e não vai para uma previdência privada? Perfeito. É isso que vai resultar dessa reforma previdenciária, lamentavelmente. Agora, professor, os ministros do Supremo devem continuar discutindo amanhã, nos próximos dias, a aplicação, então, disso. O que pode se esperar? Nenhuma decisão deve ser mudada a partir dessas discussões novas? Não tem nenhuma expectativa em sentido contrário. Eu acho que vai permanecer, talvez, a discussão da devolução de quem já vinha recebendo por força de alguma liminar obtida. Não são muitos os casos, né? Mas pode acontecer. Isso, mas pode acontecer. Perfeito. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Esperamos contar com você novamente numa ocasião mais feliz. Estou à disposição. Obrigado. A você que nos acompanha, a gente se encontra daqui a pouco mais uma vez no Jornal da Record News. Até já.